Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro para o nosso grupo de leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos lendo a obra Conflito e Paz, do Bert Hellinger. A gente está na página 115, A Reverência. E eu aproveito também para lembrar a todos que os nossos encontros, eles ocorrem, né, todas as terças-feiras, às 20h30, e a gravação fica disponível no canal do YouTube, no canal do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje, como leitor, nós temos o Celso, e como orientador, nós temos o Renê. Sejam muito bem-vindos. E a nova obra já está escolhida, né? Amor à Segunda Vista. Então, Renê, passo a palavra para você. Obrigado, Eurico. Né? Bem-vindo, boa noite a todos, todas. Né? Então, como o Eurico falou, esse é o nosso próximo livro de leitura, né? Amor à Segunda Vista. Então, se vocês quiserem já encomendar, esse aqui é pela editora Atman, né? Então, vocês conseguem ele facilmente, tanto na editora Atman como nas livrarias, né? É só fazer uma procura aí no Google. Né? E para uma próxima votação, né? Se o seu livro não foi selecionado, né? A gente vai ter oportunidades mais para frente. Né? Ainda temos um percurso aqui com paz e conflito e paz, e vou pedir, Celso, para que você então dê início. Talvez ainda vou fazer um destaque aqui para vocês, né? O IBCF já anunciou o Congresso, né, Internacional de Constelações Familiares, que vai acontecer em outubro, e em novembro nós vamos ter o Congresso da ABC. Né? Então, as datas lentamente a gente vai colocando nas mídias, a Dilena depois vai colocar lá no grupo também. Né? Vai ser um momento importante, temos convidados internacionais, muitos convidados interessantes nacionais, voltados aí para o fortalecimento e apoio das constelações familiares. Né? Para quem também acompanha, no final de semana estreou a segunda temporada da série Uma Nova Mulher no Netflix, que também é uma série que nos faz refletir sobre a postura do facilitador, sobre o trabalho de constelações familiares e como se trabalham os vínculos afetivos, né? Familiares, relacionais das pessoas. Né? Então foram algumas novidades que vieram aí. Né? E, logicamente, a Dilena sempre vai colocar no grupo, tanto do Facebook, o grupo dela também, né, que ela tem no WhatsApp, no Instagram, desculpa, no Telegram. Né? Então, dá para a gente acompanhar em todos os lugares, onde nós que estudamos as constelações familiares, né, fazemos um esforço de estudo e de aprimoramento aí da postura. Um trabalho que não vai parar em nenhum momento, né? Seguiremos aprimorando. Então, Celso, por favor, vamos começar a leitura de A Reverência. Boa noite a todos. A reverência. A reverência provoca uma mudança na alma. Podemos sentir isso em nós quando curvamos levemente a cabeça. Que movimento nasce então na alma? Algo emerge das profundezas, alcança a cabeça e flui para outra pessoa. E um movimento de respeito e de homenagem que nos liga a essa pessoa. Aparentemente, esse movimento nos torna pequenos. Na verdade, ele nos une a outra pessoa no mesmo nível humano. A reverência profunda tem um efeito bem diferente. Nela, eu me torno pequeno diante de alguém. Eu o respeito e lhe digo: você é grande e eu sou pequeno. Nessa reverência profunda, eu me abro para aquilo que essa realidade grande ou essa pessoa grande me dão. Convém fazê-la diante de nossos pais e também diante do mistério da vida.
Ela permite que nosso coração se abra para o que nos é dado. Em seguida, nos erguemos e viramos, no sentido de que passaremos adiante o que recebemos. Fomos pequenos ao receber, tornamo-nos grandes ao dar, ao dar. A reverência profunda é, portanto, uma condição para transmitirmos a vida que nos foi dada, pois ela não nos pertence, foi algo que recebemos. Então entramos na grande corrente da vida, recebendo e transmitindo. Nisso somos iguais a todos os seres humanos. Existe uma reverência ainda mais profunda. Nós nos ajoelhamos e nos curvamos profundamente, com os braços estendidos para frente e as palmas voltadas para cima. Ela é um prolongamento da reverência profunda. Convém fazê-la quando nos tornamos culpados em relação a alguém. Seu efeito é o de uma profunda súplica. Por favor, olhe para mim outra vez. Com frequência, devemos fazê-la aos nossos pais quando cometemos alguma injustiça contra eles. Terá sido esse o gesto do filho pródigo da parábola do Evangelho, ajoelhando-se diante de seu pai, fazendo-lhe uma profunda reverência e dizendo-lhe: Já não sou digno de me chamar seu filho. Por favor, acolha-me como um de seus servos. E qual foi o efeito dessa profunda homenagem, dessa súplica do fundo da alma? O pai se inclina para o filho, o levanta e abraça. Esse seria também o gesto de um perpetrador diante de sua vítima. Ele promove a reconciliação. E reconciliação, nesse contexto, significa que o que ocorreu pode ser esquecido. Imagino que ela aconteça principalmente no reino dos mortos, quando as vítimas e os perpetradores finalmente jazem lado a lado. Então acontece a paz. Essa reverência ainda pode ser reforçada na medida em que a pessoa se prostra no chão e estende os braços para frente. Essa reverência, a mais profunda de todas, é indicada às vezes diante de pessoas contra quem se cometeu uma injustiça muito grave, e devemos fazê-la também diante de Deus, ou do mistério que, sem conhecê-lo, chamamos por esse nome. Um outro tipo de reverência diante desse mistério consiste em nos curvarmos profundamente, abrindo os braços. Essa reverência ampla não tem um caráter exclusivamente pessoal. Ela se faz em união com muitas outras pessoas. Ela nos acalma, nos insere na comunidade humana e até mesmo nos faz transcendê-la. Só um instantinho, Celso. Esse parágrafo, né, a reverência, ele traz aí três, quatro práticas sistêmicas, né, três dinâmicas, né, que muitas vezes fazemos, né, nos workshops, nos trabalhos. Mas é muito interessante, por exemplo, né, quando a gente pensa agora nesse momento, né, não sei o que acontece na vida de vocês, assim como a gente não sabe no nosso cliente. Mas se nesse momento aqui agora eu visualizar meu pai e minha mãe à minha frente, de que lado se encontra meu pai? De que lado se encontra minha mãe? Qual a altura de meu pai? A altura de minha mãe. Verifique se olhando os olhos do seu pai, você consegue fazer uma pequena reverência, né? Uma pequena inclinada com a cabeça. Faça isso com intenção, faça isso com sentido. E você volta a olhar nos olhos de seu pai, sem dizer nada. Olha para sua mãe, olha para a altura que tem sua mãe em relação a você e faz uma leve reverência, com intenção
com sentido. E volta os seus olhos para os olhos de sua mãe. Como é para você, né? Vocês não vão falar isso aqui, né? Mas como é para você esse movimento? Ele é possível? Veio algum pensamento, alguma emoção, alguma trava? Acontecia às vezes durante os seminários que o Hellinger pedia para o representante: faça uma reverência. O representante rijo levantava o pescoço ainda mais. E aí o Hellinger já apontava uma questão de hierarquia, né? Uma dificuldade em relação àquela pessoa. Pode ser uma injustiça ou pode ser uma arrogância, né? Fazer-se maior que o outro. E aí ele propunha esse exercício, né? Mas ele deixava bem claro, é importante que você realmente tenha intenção de fazer isso. Não é fazer por fazer. E às vezes a gente está no exercício, não está conectado, e a gente faz, isso tem uma interferência, né? Então é muito importante que eu me conecte, né? Eu me conecte com aquela pessoa, eu me conecte com aquela representação, e se eu não posso fazê-lo, né, eu dizer, né, ao meu colega, ou mesmo, né, no workshop, falar para o facilitador: eu não estou conseguindo. Isso pode ser do campo, como pode ser meu. Pode ser uma questão do René, né? Pode ser uma questão pessoal do René que está permeando aí o campo da constelação. Nós estamos conscientes no movimento, né? E como é fazer uma breve referência a papai, uma breve reverência para a mãe, né? E se houveram algumas questões que surgiram para vocês nesse movimento, anotem e hoje meditem sobre isso, durmam sobre isso, né? Deixem que isso atue dentro de vocês, né? Os outros movimentos de reverência mais profunda, muitas vezes a gente já direciona para questões mais pontuais, né? Questões como o Hellinger aqui colocou de injustiça, mágoa, ressentimento, né? Muito marcante isso nas relações familiares ou mesmo nas relações profissionais, um ressentimento, e como é difícil eu me tornar pequeno, né, frente a uma coisa que me ressentiu, frente a uma coisa que me magoou. E querendo ou não, nós carregamos também isso em relação aos nossos pais, né? Porque eles seguem vivos dentro de nós. E às vezes brigas que aconteceram lá atrás, discussões, questões pequenas, seguem atuando dentro de nós. E aí podemos fazer essa meditação, né? Um tanto quanto ativa, né? Com movimento, e sentir se estamos preparados para esse simples gesto, né? O gesto de reverenciar ou de agradecer, né? Só quis interromper, Celso, porque essa é uma passagem importante e muitas vezes quando a gente leva isso para um workshop, a gente percebe como para algumas pessoas é muito difícil baixar a cabeça. E eu não estou falando para ideologia, para líderes, estou falando para pai e mãe, né? O quanto é difícil fazer esse gesto. Não, mas você não faz ideia de quem é meu pai e minha mãe. Não, realmente, eu não faço ideia. A questão é você com eles, você com essas imagens, né? E aí existe algo que ainda precisa ser olhado, reconhecido, trabalhado, elaborado. E, como dizia Milton Erickson, nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Ou seja, a qualquer momento eu posso trabalhar essas minhas crianças interiores, essas minhas lembranças, né? E aí, saindo um pouco de Milton Erickson, entrando um pouco em psicanálise, né? O Freud deixa claro, o nosso eu, o nosso ego, ele é feito de memória. Algumas realmente aconteceram, outras a gente deu uma distorcidinha. A gente puxou para um lado ou para o outro, né? São as nossas memórias. Só que o Freud também fala, a gente pode revisitá-las, a gente pode repeti-las,
a gente pode elaborá-las. E para isso, Freud também falou, nunca é tarde. Né? Então, quando vamos visitar um psicanalista, nós visitamos cenas muito antigas, às vezes a gente nem sabe, será que isso é sonho? Será que foi uma fantasia? Às vezes é uma fantasia que marca a tua vida, né? Que marcou o teu segmento. E aí entra Eric Berne e fala da questão dos contos de fada, né? Das histórias que nos marcam a ponto de influenciar nossa vida, nossas escolhas. Revisite, né? Revisite esses contos de fada, essas fantasias. Como isso está hoje? Consigo olhar para isso? Consigo reverenciar isso? Consigo tomar o aprendizado disso? E às vezes o que é difícil é exatamente isso, né? Porque quando eu abaixo a cabeça, eu estou preparado para receber algo que vem de lá. E às vezes eu não quero receber nada. Não, de você, Eurico, eu não quero receber nada. Estou chateado. Ok, então, infelizmente, eu não pude tirar um aprendizado disso que aconteceu. É um processo, precisa às vezes de tempo, e talvez eu precise de tempo, o Eurico não. O Eurico talvez já se desapegou, nem marcou isso, ele. Mas eu estou preso nessa questão. E um exercício simples assim levanta uma série de lembranças, de memórias, emoções, afetos, né, que podem ser então trabalhados, né, no ambiente individual ou num workshop. Alguém gostaria de colocar alguma coisa até aqui? Ok. Então, Celso, por favor, vamos dar sequência. Exemplo. Mamãe, estou chegando. Uma senhora desconhecida me escreveu uma carta. Ela é a segunda esposa de seu marido. A filha comum dos dois tinha brigado e cortado todas as relações com eles. Então ocorreu a essa mulher que ela deveria pôr algo em ordem em relação à primeira mulher de seu marido e ao pai dele, pois ambos tinham sido desprezados e excluídos. Certa noite, acendeu uma vela, fez uma profunda reverência à primeira mulher do marido e lhe disse: Agora eu lhe presto homenagem. Na noite seguinte, fez o mesmo em relação ao sogro. Poucos dias depois, sua filha lhe telefonou dizendo: Mamãe, estou chegando. Ela chegou muito feliz e não se cansou de repetir como era bom estar em casa. Crescimento interior. Crescemos por dentro na medida em que abrimos espaço a algo novo, que muitas vezes é alguma sombra que rejeitávamos em nós ou alguma culpa pessoal que lamentávamos. Quando encaro que rejeitei e intimamente lhe digo que agora o acolho em minha alma, eu cresço, embora já não me sinta inocente. Isso não se refere apenas à própria alma, mas também à família. Muitas pessoas rejeitam algo em seus pais e dizem, por exemplo, que isso não foi bom. Com essa atitude, colocam-se acima deles, como juízes do bom e do mal, do certo e do errado. Porém, quando o filho diz aos pais: Eu me alegro com vocês, ele cresce. Os filhos de pais perfeitos são os mais dignos de pena. Eles têm muita dificuldade para crescer. Isso pode servir de consolo aos pais imperfeitos. Cada um de nós sente na própria alma o que acontece quando aceita tudo, da maneira como é, em si mesmo, nos pais, na família e também quando acolhe em sua alma pessoas que antes menosprezava. Assim crescemos. Isso ultrapassa os limites da própria família. Às vezes, quando me irrito com alguém, percebo que fiquei mais estreito. Então preciso dizer: eu reconheço você como igual a mim. Para mim, em especial, você é bom e muito importante. Com isso, sinto que me tornei mais aberto, que cresci. Consegue-se paz entre pessoas e grupos quando reconhecemos nos outros sem querer mudá-los.
aquilo que antes rejeitávamos neles e os aceitamos com os mesmos direitos que nós. Simultaneamente, como é natural, também reivindicamos para nós os mesmos direitos de todos. Como nos tornamos seres humanos na plenitude da vida, num amplo contexto? Para começar, acolhendo em vosso coração e em nossa alma o que rejeitávamos em nós, de modo especial nossa culpa. A necessidade de preservar a inocência não nos deixa crescer. Quem quer permanecer inocente tem de continuar criança. Certas coisas são tabus na família e não podem ser feitas, pensadas ou queridas. Por isso, as reprimimos para continuar inocentes. O que rejeitamos, contudo, pode ser algo forte e bom. Às vezes, o reprimimos por julgá-lo instintivo, como acontece com a sexualidade. Conservamos a inocência, mas não crescemos. Para crescer, é necessário reconhecer os direitos do que rejeitávamos. O que rejeitamos em nós está, muitas vezes, associado a pessoas que foram excluídas em nossa família. Quando as respeitamos e amamos, amamos algo que era proibido na família, que não tinha o direito de existir. Com frequência, o que rejeitamos em nós não é algo proibido no sentido usual, mas uma pessoa proibida. Então damos a ela um lugar em nosso coração. Dizendo sim ao que foi rejeitado, perdemos nossa inocência. Mas não nos tornamos, mas não nos tomamos maus. Tomamos maus. Ao contrário, tornamo-nos mais humanos, maiores e melhores. Portanto, crescemos também na medida em que olhamos e aceitamos as pessoas rejeitadas. Pode acontecer depois, em nossa vida, que nos tornemos culpados em relação a alguém, talvez de modo funesto, e evitemos encarar isso, julgando talvez que assim permaneceremos inocentes. Mas qual o efeito dessa atitude? Permanecemos rígidos, não crescemos mais. Não se trata apenas de reconhecer a própria culpa. É preciso também aceitar a pessoa perante a qual nos tornamos culpados no coração. Só então poderemos nos abrir e crescer. Falando do crescimento interior, afirmei que somente podemos crescer quando aceitamos o que antes rejeitávamos. O mesmo se aplica à família. Em cada família, algumas pessoas são esquecidas ou rejeitadas. Quando as acolhemos em nosso interior e lhes damos um lugar em nossa alma, ficamos inteiros. O que acontece conosco quando alcançamos essa inteireza, quando todos os que pertencem à nossa família realmente ganham um lugar em nossa alma? Tornamo-nos livres, pois já não estávamos enredados em seus destinos. Muitos querem se livrar de seus pais, tornar-se independentes deles. Porém, quanto mais autônomos se fazem, tanto menos livres eles são. Estar inteiro significa, portanto, que todos os que têm um vínculo comigo também têm um lugar dentro do meu coração. Além dos limites de nossa família, estamos ligados a muitas outras pessoas, muitas delas totalmente diferentes de nós. Quando conseguimos reconhecê-las como iguais, embora sejam bem diferentes de nós, enriquecemos-nos por seu intermédio. Nesse caminho de crescimento não existe um ponto final. Cada dia surge algo novo. Esse crescimento dá alegria. Obrigado, Celso. Que eu vou só fazer uma referência, né, ao primeiro parágrafo, né, do crescimento interior. Né, crescemos por dentro na medida em que abrimos espaço a algo novo, que muitas vezes é alguma sombra que rejeitávamos em nós, ou alguma culpa pessoal que lamentávamos. Quando encaro o que rejeitei,
e intimamente lhe digo que agora acolho em minha alma, eu cresço, embora já não me sinta inocente. Essa questão do novo, o Hellinger trazia muito, né? O quanto, para me abrir para o novo, eu preciso me despedir do velho. E aí a gente tem o famoso apego. A gente tem aquela coisa, mas eu quero ir para o novo, eu quero levar essa bagagenzinha aqui, né? Quero levar essas 3 malas que estão aqui, eu quero levar junto, por favor, né? E às vezes nessas 3 malas tem mais malas que, né, como o Hellinger fala, né, dos sentimentos sistêmicos, né, ou adotados, né? Eles trazem também questões que aconteceram com os meus pais, às vezes ressentimentos, mágoas, né? Basta a gente lembrar de herança. Quando a gente fala do tema herança, imediatamente a gente consegue sentir certos ressentimentos que a gente fala, mas por que isso está aqui? E às vezes isso está há bastante tempo dentro do cerne da família. E aí vem essa outra frase, né, que está na página 118. Ao contrário, tornamos-nos mais humanos, maiores e melhores. Portanto, crescemos também na medida em que olhamos e aceitamos as pessoas rejeitadas. Muitas vezes no trabalho das constelações o que a gente faz é descobrir, ou, como fala Stephen Hausner, descortinar elementos, personagens que sempre estiveram ali, mas estavam na sombra. Não podiam ir para o palco, não podiam brilhar, porque elas eram menos, elas eram rejeitadas, excluídas, segregadas. A gente pode falar isso tanto no sentido de família, que é onde nós aprendemos isso, como em povos, né? E hoje eu estive no Sesc Vila Mariana, está tendo uma exposição que fala sobre a cultura afrodescendente e a inserção, né, no Brasil. E existe uma reflexão que fala, né, que o nosso português ele tem muito pouco do português, porque o nosso português ele é nosso. Ele tem muito do indígena, ele tem muito do africano, e aí a pessoa faz uma brincadeira. O nosso português é pretoguês, né? Porque entrou com simbólicos, culturais, culinários, né? Dessa cultura afrodescendente, que é uma cultura que, em muitos aspectos, ainda é rejeitada, é excluída, é segregada, ainda hoje. A gente vê isso nas constelações, a gente vê isso na psicanálise, a gente vê isso nos trabalhos terapêuticos. Ainda é difícil olhar para isso, né? Ah, Renê, você está exagerando. Não, não estou exagerando. E Sophie Hellinger, quando esteve aqui no Brasil, se eu não me engano, junto com o Beto, né? Eles estavam lá na Escola de Magistratura de Brasília. Ela fala: olha, enquanto vocês não aceitarem, olharem e reverenciarem os povos originários dessa terra, vocês não vão progredir, né? Vocês não vão seguir em frente, ter uma política mais justa, né? Uma distribuição mais igualitária, né? Porque a desigualdade começou lá atrás, né? No sentido de equivalência entre dar e tomar, não, essa história já foi, né? Não se preocupe que a gente tem o dia do índio, tá tudo certo. Não, não estou criticando o dia do índio, mas assim, não basta apenas isso, né? Ou, né, fazer um dia de consciência negra, que inclusive a gente tem em alguns estados e não em outros. Como assim? Não é o dia da consciência negra? Como que é isso? E aí a gente percebe que existem camadas aí, camadas de consciência que ainda têm dificuldade de olhar e falar assim, eu vejo você. Agora eu vejo. Porque até então eu não estava vendo. Né? E isso é muito importante quando finalmente a minha alma olha
para aquilo que sempre esteve lá aguardando. Então, esse trecho do, do Hellinger lembra bastante a leitura de Carl Gustav Jung, né? Quando ele fala dessas sombras, né? E essas sombras que, na verdade, são partes minhas, partes do meu sistema familiar, que foram muito bem encobertas, escondidas, deletadas, né? Hoje a gente está, né, na cultura do cancelamento, do delete. Gente, isso é antigo, né? A gente só mudou a gíria, só mudou o nome, né? Mas é esse movimento de colocar para fora. E aí eu não consigo crescer, né? Porque eu não tenho abertura para o novo. E a gente vem para aquela metáfora do Freud, que a gente já falou aqui, né? O Freud deixa bem claro que tudo que eu reprimo, eu gasto energia psíquica para manter reprimido, né? Então, coloquei para baixo. Então, eu vou precisar fazer uma força dupla para manter ele lá embaixo. E aquilo que está lá embaixo tenta subir. Exemplo, pega um pote, um Tupperware, leva para a piscina e tenta afundar ele com ar dentro, né? No começo, você vai ter muita força, né? Ok, deixa passar uma hora. Deixa passar 2 horas. Você lá pressionando para aquilo ficar lá embaixo. A questão é, aquilo só vai ficar lá embaixo enquanto você fizer a pressão. Ou seja, enquanto você resistir. Se você aceitar, o que o pote vai fazer? Puf, e vai flutuar. Ele vai vir à consciência e vai ficar na consciência. Agora, não, isso não pode vir na consciência, isso é feio, isso não é legal, ninguém gosta disso, isso não pertence aos nossos bons modos e bons costumes, ou aos nossos ritos, ao nosso transe, então eu reprimo. E aí eu fico preso, né, a esse lugar, mantendo aquilo pressionado para baixo. O Hellinger deixa bem claro, o crescimento interno, né, interior, só acontece quando eu me abro para o novo. Né? E para me abrir para o novo, eu preciso olhar e reconhecer aquilo que foi. E soltar, deixar isso vir à tona. Né? E aí, a gente às vezes faz aquela brincadeira, né? Pô, o Eurico, não conta isso não, porque se contar isso é que nem jogar merda no ventilador, espalhar para tudo quanto é lado. Às vezes, precisa. Porque aquilo está reprimido há tanto tempo, aquilo está guardado há tanto tempo, realmente está fedido, está pesado, mas vai vir à tona. E geralmente é uma ovelha negra na família, né? Um buscador que vai lá e mexe naquilo. Fala, putz, Celso, não mexe nisso. A gente está guardando isso já faz as 3 gerações. Aí você vai lá com a tua curiosidade e me solta isso. Né? Só que o Celso é de uma geração onde diz, vocês estavam preocupados com isso aqui? Né? Isso aqui, essa questão de diversidade sexual, essa questão étnica aqui, gente, 2024, novos tempos. Quer dizer, o Celso ele traz outra visão, um novo, e ele consegue abrir. E através disso ele liberta todos que estavam mantendo aquilo lá embaixo, pressionando aquilo por lá embaixo. Né? Com certeza existe uma justa razão para que as gerações fizessem isso, para que elas reprimissem isso. A questão é que isso não foi atualizado, isso não foi trabalhado, talvez nem pudesse ser trabalhado. E aí a gente fala do trauma transgeracional, né? Então seleciona uma geração, a próxima geração ela ia soltar, não, fica quietinho, ainda é perigoso, o monstro está aí. E aí a gente vai mantendo esse sinal, esse sintoma, que a coisa não vem à tona, né? Até que surge aí, né? Uma alma corajosa, uma alma mais fresca, né? Que traz uma renovação. Eu não quero olhar para isso, sim. Eu estou preparado. Né? Então, os novos trazem o novo. E isso é muito importante para os que estavam antes aí, porque eles têm essa coragem para abrir para o novo. Por outro lado, eles só podem fazer isso porque haviam os velhos.
os anteriores. Os anteriores, né, cuidaram para que eles pudessem olhar para o novo. Então, o novo pode renovar à medida que ele respeita também o que veio antes, né? E olhar de forma respeitosa para esse mecanismo, para esse movimento. Fala, Eurico. Compartilhando aí com vocês, né? Hoje pela manhã eu facilitei um círculo de diálogos na Fundação Casa Anita Garibaldi, que é onde estão as meninas internas, menores de 18 anos, e uma facilitadora, colega facilitadora, colocou uma pergunta no grupo que se elas pudessem fazer algo diferente, o que elas fariam, né? Foi curioso que duas das garotas, das adolescentes internas, elas falaram praticamente a mesma coisa, que o que elas fariam diferente seria não repetir as mesmas experiências que elas viram acontecendo com a própria mãe e a própria avó. Então, essa fidelidade, mesmo naquilo que é muito difícil, né, questões muito difíceis, da pessoa estar privada, um adolescente estar privado da liberdade, você vê que existe essa lealdade profunda, essa necessidade de pertencimento, que às vezes, depois de passar um processo tão difícil, de ficar interna numa instituição que priva a liberdade totalmente, aí eles acabam refletindo que tudo aquilo que eles julgavam, tudo aquilo que eles criticavam nas próprias mães, né, acaba sendo o foco principal aí delas, né, mas tudo aquilo que elas rejeitavam, elas acabaram fazendo exatamente igual, da mesma forma. Tem muito de encontro aí a fala que você trouxe aí, compartilhando uma experiência de hoje aí, na Fundação Casa. Você vai escrever um texto sobre isso, Eurico? Sim, mas eu procuro sempre escrever alguma coisa, algo sim, mas não. Nunca, a gente não pode mencionar, não pode colocar Sim. foto dos garotos, porque são menores de idade, a gente não pode divulgar as imagens, somente pode falar sobre o trabalho que a gente fez. Sim. Não, não, eu estava pensando mais até para nossos estudos, né? Você traz um caso prático, né? E, inclusive Uhum. você descreveu sem citar nomes, etc., né? E como de repente isso consegue ser costurado aí com esse texto, né? Do Bert Hellinger, e como seria interessante de repente se você publicar isso, se você escrever isso, mandar aí para a Dilena para ela colocar no nosso grupo, né? Porque Genial. né? Grupo de Vou falar estudos, a gente está sobre. aqui para Uhum. trazer isso à tona. Né? E é ótimo, o que você acabou de falar, tem um texto, depois eu encaminho isso para a Dilena, tem um texto lá atrás do Sam Storch, do Dr. Sam Storch, onde ele fala dos menores infratores, né, com os quais ele fez o trabalho de constelação. Se eu não me engano, também no Instituto Acasa, tá? Posso estar errado. Mas a questão que ele traz é exatamente isso, né? Que os jovens infratores, eles traziam muita raiva, às vezes, da figura paterna. Tá. E tem um que, quando o Sami coloca essa figura, ele olha assim, ele fala, cara, tô fazendo igualzinho, né? E ele abraça esse pai e é uma figura que não foi presente na vida dele, né? Então ele rejeitava e repetia, É, repetia os mesmos passos, os mesmos crimes, né? É uma lealdade, né? Uma lealdade, por mais que de repente não fosse consciente. Aliás, as lealdades muitas vezes não são conscientes, não são claras, né? E aí, quando o Dr. Sami fez o exercício, ele viu lá, ele falou, cara, é igual, né? E aí ele falava, eu não fazia ideia que meu pai, né, que veio aquela coisa de, em vez de julgar, né, o pai, a mãe, ver o ser humano que está lá. E lógico que isso é difícil para todos nós, né? A gente olha para o pai e mãe e existe aquela coisa do transe familiar.
mas são pessoas falhas, são pessoas que também estão tentando, né? Então, também foi interessante que o Sami não expôs o nome de ninguém, tal. Se eu não me engano, ele não entra muito na questão da instituição, mas é um texto bonito porque ele fala da técnica, da abordagem, né, e dos resultados, né? Então ele trouxe meio que como caso clínico que nem você trouxe aqui para a gente, né? Uhum. Isso faz a gente fazer uma costura, que era o que Marianne Frank fez no livro. Aliás, esse é um livro que também a gente pode votar uma das vezes no nosso grupo de estudos, né? Você é um de nós, Você é né? um de nós. Que ela tinha aquele monte de ideias, né? E ela não queria constelar com as crianças, ela sabia, né, da questão da ordem, né, e que não era adequado, né, dentro de uma escola. Mas ela tinha um repertório muito grande de exercícios, dinâmicas. Ela conversou com a diretora, tal, tudo certo, né, assim como o Sami fez também no tribunal, e começou a levar dinâmicas, né? Assim como você faz os círculos, assim como a gente faz visualizações e tal, e essas crianças começaram a falar, nossa, né? Uma pedagogia meio Waldorf, meio Rudolf Steiner, né? Quer dizer, aberta, onde se pode falar de morte, se pode falar de sexualidade, se pode falar do lúdico, se pode falar de arte, né? Através, né, das práticas, das brincadeiras, com um mediador lá, né, com uma facilitadora, né, uma educadora, que ia tecendo isso e ia traduzindo isso para as crianças, né? Eu sempre acho muito bonito uma passagem onde ela fala de um coleguinha de sala que falece e que a escola estava, meu, e aí? O que a gente faz? E ela falou, não, vamos ter aula e eu vou fazer um círculo e a gente vai falar disso que aconteceu. Quer dizer, a gente vai falar da perda, né? Então, ela trabalhou com tinta, trabalhou com papel, né? Que nós, quando a gente é professor, a gente trabalha muito com esses materiais, né? Que trabalham o anímico, o artístico. E aí ela trabalha o luto. Outras professoras estavam na sala, a diretora estava na sala, e ela falou, não, todo mundo junto, porque nós estamos homenageando esse que partiu, né? Então, um rito, né? Um ritual, né? De despedida e, ao mesmo tempo, olhar para um fato e vê-lo, né? Porque, geralmente, quando a gente fala de morte, a gente fala, ai, não, para de falar disso, é muito pesado, é muito feio, é muito difícil. E aí a gente faz isso, a gente empurra com a barriga, né? Não vou falar disso, né? Vira o tabu. E a gente precisa falar disso, a gente precisa olhar para isso. Esse é o novo, né? Quer dizer, se acontece da gente perder alguém, é o novo. E esse é o tipo do novo que a gente não quer aceitar. Eu não quero olhar para isso. Eu quero que a pessoa volte, né? Fim de relacionamento, gente. Imagine, né? Acabou o relacionamento, você foi largada, você foi largado. Ah, não. Hellinger falou: vou me abrir para o novo. Meu Deus, por que o Eurico fez isso comigo? Não é justo. Né? Ficou as 2 semanas lá na porta da casa do Eurico, tocando a campainha, mandando bombom para ele, às vezes mandando umas farpas, né? Raiva, mágoa, né? Esse novo, ele até tá lá, só que eu não quero ele não. Vai embora. Eu quero o que eu tinha. Eu tenho apego àquilo que eu tinha, né? Então, é um processo. Talvez essa frase do Hellinger, né? Agora eu vejo você, né? Isso abre para o novo, né? Mas, em todo caso, Eurico, estamos aguardando aí, né? No seu tempo, esse texto, né? E com certeza vai acrescentar nós, né? Isso é um convite para cada um de vocês, né?
A gente está falando isso muito, né? Tanto na Hellinger, nos outros institutos, a gente precisa de escrita, né? Para que cada um desses campos, né? O direito, a saúde, a educação, né? O social, cresça com essa abordagem, né? E a gente possa, né, falar também de um lugar acadêmico, né, disso, né? E eu não estou diminuindo aqueles que não são acadêmicos. Eu estou falando da importância que nós temos para também termos o que é acadêmico, né? Logicamente, a poesia vale, né? Só que é bonito quando você traz uma vinheta clínica dessa. É isso que o Eurico fez na psicanálise, a gente chamaria de uma vinheta clínica. E a psicanálise se fez do caso a caso, né? Singular. Nesse grupo, você teve essa experiência. No grupo de amanhã, vai ser outro, né? E assim seguimos, né? Estou me lembrando aqui também, Renê, um- uma dinâmica. Você começou hoje com a gente fazendo uma dinâmica, né, após a primeira leitura dos céus, e o quanto essas dinâmicas elas revelam muitas coisas sobre quem a gente, com quem a gente está trabalhando. Uma dinâmica que a gente fez na escola também, eu falo a gente porque a gente sempre facilita em dois, facilitador e co-facilitador, quando a gente faz círculo de diálogos. E a gente propôs para as crianças da escola, como eram crianças mesmo, era uma escola na periferia daqui da minha cidade, a gente propôs elas fazerem o desenho da sua família. E uma delas fez um desenho muito interessante. Ela desenhou toda a família, papai, mamãe, os dois irmãozinhos, o cachorrinho, o gatinho, e ela separada da família. Porém, tinha um detalhezinho bem importante, né? Ela desenhou o pai com uma tornozeleira eletrônica e um copo de cerveja na mão. Então, isso, às vezes, um simples exercício, né, de desenhar algo, de representar num desenho, a família revela muito da história que essa criança está vivenciando, ou que nós mesmos, como adultos, também vivenciamos, né? A gente dá lugar para isso. Sim. Eu lembro de uma dinâmica também, Eurico, já que você trouxe a questão do desenho, né? E o desenho é tão rico, né? Quando a gente trabalha com crianças e jovens. Uma dinâmica, eu estava num grupo, era um grupo de educação sexual, né? Com crianças. E aí eu pedi, né? Para eles fazerem um desenho da família. E uma menina, ela fez um desenho, né? De uma criança com uma cabecinha bem pequenininha, um corpo, né, visivelmente um corpo grande, uma cabecinha pequenininha, e a mãe e o pai também, né, com lata de cerveja, cigarro, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei, é a tua família? E aí ela falou, não, não, essa é a família de fulana. Eu falei, por que você desenhou a família de fulana? Ela falou, porque eu sei que ela tem a síndrome que ela tem, porque o pai e a mãe dela usam droga. Né? Quer dizer, ela literalmente ela entrou no grupo e trouxe essa bomba, assim, tipo, nós vamos falar disso, né? E fato, né? Era uma criança que tinha uma microcefalia, que participava dessa escola, e a microcefalia dela era em decorrência, né, de uma síndrome alcoólica, né? O pai e a mãe eram alcoólatras, né? Então, alcoolistas, né? Então isso acabou afetando o corpo da criança. A gente está falando de uma criança de 12 anos, né? E que tá observando, né? Está observando, está percebendo as coisas e chegou para o adulto e falou: e aí, é isso aí mesmo? Né? E talvez a nossa vontade é, de repente, pô, Dilena, você pode me substituir nessa aula? Né? Mônica, vem para cá, né? Quer dizer, vamos tentar passar essa bomba para alguém? E não, né? Reverenciar até essa criança, né? Uau, que pergunta, né? Se eu não souber responder, eu vou pesquisar para te responder. E se eu souber responder, eu vou tentar adaptar minha linguagem à sua, para falar disso, que é difícil sim, e isso existe. Né? Então, não vamos entrar no fato de que o pai e a mãe são culpados, mas o que o pai e a mãe fizeram tiveram efeitos sobre essa criança.
né? Então, a gente trabalha nesse sentido. Inclusive, foi uma aula fantástica onde a gente falou para essas crianças, onde eu falei para essas crianças, então, isso que ela trouxe, esse exemplo que ela trouxe, pode acontecer com a gente. Então, a gente pode, de repente, fazer isso com os nossos filhos no futuro. Então, álcool, tabaco, drogas, tem consequências. Então, é uma forma de você entrar em consequência a partir até de uma coisa trazida por uma criança, né? E, muitas vezes, as pessoas veem, né, até com bons olhos, né, o álcool, o tabaco, porque faz parte do transe familiar, né? Então, o Eurico fala, não pega nada cigarro. Meu pai sempre fumou, minha mãe sempre fumou, então aí eu fumo também e tal. Que é o transe, né? A gente não está falando de certo e errado. Mas, de repente, a Sônia vai olhar e vai falar, então, exatamente por meu pai e minha mãe fumarem, e eu ver o que aconteceu com eles, eu não fumo, e eu falo disso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus netos, né? Então, a gente tem aí formas de lidar com o trânsito de uma maneira consciente ou inconsciente. Lembrando que quando a gente alcança consciência, a gente alcança consequência. Enquanto a gente não alcança consciência e permanece inconsciente, a gente é inconsequente, né? Então é aquela coisa, eu bebo e dirijo. E às vezes eu só tomo consciência quando algo acontece. E aí eu falo, eu não queria que isso acontecesse. É claro, ninguém quer. Mas assim, te afeta, né? Vai afetar e vai ter consequências. E vai afetar o sistema de uma família que você nem conhece. Às vezes de várias famílias que você nem conhece, né? Então, tudo tem consequência, direta ou indiretamente, né? E aí a gente aplica um pouco do pensamento sistêmico, né? Ah, não, eu faço o que eu quero. Sim, e tem consequência, né? Você está pensando nisso? Está pensando nos efeitos? Eu lembro, né, Cleusa, o Peter Spelter, o tempo todo ele reforçava a questão dos efeitos, né? Em alemão, Folgen, die Folgen. Observe quais são as consequências, né? E muitas vezes numa constelação familiar a gente observa as consequências. E aí a gente fala, nossa, mas que pesado isso. São consequências, né? E aquele sistema, aqueles membros do sistema podem lidar com aquilo do jeito que sempre lidaram ou podem fazer um pouquinho diferente. Esse pouquinho diferente, às vezes, precisa de abertura para o novo. E para isso eu tenho que reconhecer, de repente, esse jeito que o vovô fazia, que a mamãe fazia e que eu faço, não está mais funcionando, não está mais reverberando de uma boa forma. E aí me vem à tona aquela piada do forno. Vocês conhecem a piada do forno, do peru de Ação de Graças? Né? Eu sei que eu já contei aqui, a Sônia parece que não conhece, a Mônica também não, eu vou contar de novo. Então, gente, se eu me repetir, sinto muito, tá? Mas ela é muito boa para nós que olhamos para padrões repetitivos. Imagine, né? E a gente vai agora brincar que é um casal norte-americano, né? Então, lá eles têm o Dia de Ação de Graças, que eles comem um piruzão, né? E né, é um festejo muito importante para eles. E o marido, casado com a esposa, ele toda vez compra um peruzão grandão e ele observa, né, que ela coloca na pia, corta a cabeça e corta o rabo. Prepara e coloca no forno. E sempre procedia dessa forma. 10 anos casado, ele observa 10 vezes ela fazer isso, né? Chega uma hora, 11ª vez, ele vira e fala, escuta, eu vou lá no mercado, eu escolho o melhor peru, mais bonito, tal. Toda vez você corta os pedaços fora. E a esposa vira para ele e fala, eu? Ele abre o lixo e mostra, fala, tá vendo? A esposa fica encafifada, ela fala, é meio que automático. Eu aprendi com a minha mãe.
Ele, boa relação com a sogra, chegou na sogra, falou, então, por que a senhora ensinou para sua filha, minha esposa, a cortar essa parte do peru? A mulher olha para ele, eu? É, ela aprendeu com a senhora. Ela fala, não, eu não ensinei isso. A gente faz isso. Tá, por que você faz isso? Ela fala, não sei, aprendi com a minha mãe. E aí o cara, pô, tô lascado, né? A Bisa não existe mais. Né? E aí o marido, né, o avô, pai, estava ouvindo a história, virou e falou, vem cá, né? Vem cá que eu sei a resposta. Porque isso me chamou a atenção na minha esposa também, que ela cortava essa parte. E eu perguntei, né, para minha sogra. E ela falou, não, é que na minha época era forno a lenha e o peru não cabia lá dentro. Então a gente tinha que cortar ele para ele encaixar dentro do forno, né? E assim, né, uma tradição se estabelece, né, de cortar e enfiar lá e não foi atualizado, né? Até que surge uma pessoa que de repente, né, até por vir de outro sistema familiar, ela olha assim e fala: que está acontecendo? Né? O que você está fazendo? E na maioria das vezes a gente, no nosso transe, a gente não percebe que a gente está fazendo dessa forma. Né? Se o casal tem abertura, se o casal tem comunicação, isso é aprendizado. Né? Aí é o novo. Olha só, o que eu fazia, repetia e não percebi. Né? Mas agora eu posso fazer diferente. A gente tem um fogão grandão, cabem 2 peru aqui dentro, eu não preciso cortar nenhuma parte. Né? Então é uma metáfora interessante aí para os padrões repetitivos e para o velho que vai se atualizando de geração em geração. Tá? Eu tenho N exemplos no meu sistema familiar, eu imagino que vocês, no de vocês, também têm. Né? Exemplos com efeitos pesados, outros com efeitos mais leves. Né? E se vocês têm exemplos, é porque talvez vocês já tenham superado eles. Né? E ainda tem outros aí que vocês vão descobrir na caminhada. Estamos aqui, estamos para descobrir essas coisas ainda. Eu acho que a gente ainda pode ler o Filhos Felizes, né, Celso? Podemos. Filhos felizes. O que torna os filhos felizes é que os pais, ambos os pais, estejam felizes com eles. E os pais estão felizes com os filhos quando cada um respeita e ama nos filhos o outro parceiro e se alegram com ele. Fala-se muito de amor, mas qual é a manifestação mais bela do amor? É quando nos alegramos com o outro, exatamente como ele é. Quando nos alegramos com o nosso filho, exatamente como ele é. Então, os pais passam a vivenciar o poder que sentem ter sobre a criança, como uma missão. As mães, pelo longo tempo de simbiose com os filhos, sentem esse poder mais profundamente. Os pais vivenciam esse poder como uma missão na medida em que não se apossam dele, mas o usam temporariamente em benefício da criança. Há alguns dias veio a um curso meu uma mulher que levava nos braços um bebê de 5 meses. Quando ela se sentou ao meu lado, eu lhe disse: olhe para além da criança, para algo muito atrás dela. Ela olhou para longe, além da criança. A criança respirou profundamente e sorriu para mim. Ela se sentiu feliz. Portanto, nessa relação com o que está além, ambos ficam mais livres, tanto o progenitor quanto a criança. Cada um pode seguir melhor o seu próprio caminho, alegrar-se com ele e também desprender-se do outro, na medida em que for necessário. Segue mais um É, pouquinho, Celso, por favor. exemplo, filho se, pros- filho se professa muçulmano. Do curso Cresça e Floresça, Querida Criança, Idstein, Alemanha, 2004.
Hellinger para Clara. O que atrasa aqui, Clara? Estou triste porque meu filho está muito influenciado por uma seita islâmica. Hellinger. Que idade ele tem? Clara. 24 anos. A culpa é minha. É o que também diz minha filha. Hellinger. Você tem também um marido? Clara. Não mais. Divorciamo-nos. Deixei meu filho com o pai. Esta seria também a razão, como diz minha filha. Hellinger. Você tem também um marido? Ah, não, desculpa. É, Hellinger, conte-me algo sobre o seu marido. Clara, ele também é muçulmano, mas o filho lhe mostra como se deve levar isso a sério. Ele é mais rigoroso. Hellinger, por que vocês se separaram? Clara, houve tantas razões. Hellinger, Hellinger para o grupo. Isso não tem nada a ver com o filho, como já podemos perceber. O problema é dela e do ex-marido. Hellinger coloca Clara de pé e diante dela um representante para seu marido. Atrás dele, Hellinger coloca uma mulher, representando o Islã. O homem fica inquieto, olha alternadamente para o Islã e para sua mulher. O Islã se aproxima e fica ao seu lado. O homem se vira para a direita e volta a olhar para o Islã. Sua mulher se posiciona diante dele. O homem se aproxima lentamente da mulher. Ela também dá um passo em sua direção. Ele se vira para o Islã, aproxima-se da mulher e toma a olhar para o Islã. Ele se aproxima ainda mais da mulher, tomando-a com a mão esquerda. Quer estender a direita ao Islã, mas a mulher o impede. Ela tenta puxá-lo para si e afastá-lo do Islã. O homem apoia a cabeça em seu ombro. Hellinger coloca em cena um representante do filho. O homem e a mulher se mantêm enlaçados pelas costas e olham para o Islã e para o filho. O Islã e o filho se olham intensamente. O homem quer aproximar-se do Islã com sua mulher, mas é detido por ela. O homem olha alternadamente para a mulher e para o filho. Depois de algum tempo, o homem se desprende um pouco da mulher, enlaça o filho com um braço, deixando a mão esquerda pousada no ombro da mulher. Então se posta diante do Islã. A mulher faz menção de soltar-se do homem, desviando o olhar. O homem volta a colocar o braço em torno dela, para segurá-la. O filho se afasta um pouco, aproximando-se do Islã. Hellinger, está bem, isso basta. Hellinger para Clara. Depois de algum tempo, a arrogância tem limites. Eles nos são mostrados pelos filhos. Clara, Clara, meu filho nem olhou para mim. Hellinger, ele olhou para onde você deveria ter olhado. Você assumiu uma posição de superioridade em relação ao Islã e à mãe de seu marido. Para o grupo. Aparentemente, não é possível ajudá-la, mas agora temos respeito pelo jovem. Representante do homem. Mas o homem tem muito amor por ela. Hellinger. Isso ela não vê. Para a mulher, depois de algum tempo. A conduta de seu filho é o fruto de sua embriaguez pelo poder materno. Quando a mulher quer dizer alguma coisa, não quero saber de nada. Nós vimos tudo. A situação é bem clara. Teríamos que ter algum poder sobre o destino. Quando a mulher assente com a cabeça. Isso mesmo. Teríamos que ter esse poder. Está bem. Vou deixar assim. Obrigado, Celso. Que case, né? Que bonito isso. Quer dizer, bonito, né? Que forte essa cena. Né? A ligação de do casal, né? Com a religião, com a fé,
com a crença dele, né? E o preço que se paga, né? Às vezes você não pode ter tudo, né? Mas aqui a gente tem também o efeito do ressentido, né? Talvez nesse pai, talvez nessa mãe, e como os filhos representam, tomam para si coisas adotadas dos pais, né? E a gente não está falando que não, a fé do filho não é verdadeira, mas a lealdade dele para com o pai, né? O Eurico aí usou um outro termo também, fidelidade, né? A lealdade e fidelidade dele com o pai e com a religião, né? Mostra, né, exatamente a rachadura do casal, né? E talvez a forma como foi. É muito interessante esse ponto, né, que a mulher vai retrucar, e o Hellinger muitas vezes falava, né, agora vai vir o ego, né, se justificar, racionalizar. Ele falou, não, a gente viu, vamos ficar com isso. E assim, você pode até sair da constelação e falar, eu não concordo com isso. Não tem problema nenhum. Deixa atuar, né? E, recentemente, a Helena Júlia, alguns colegas e eu, a gente lançou um livro, né, Consciência Sistêmica. E eu trago nesse livro exatamente um case que eu acompanhei do Peter Spelter, né? Uma intervenção dele com uma cliente, e a cliente não gostou da constelação. Ela ficou muito brava com o que ele disse para ela, né? E saiu de lá batendo o pé, tal, e aquela coisa, ficou vindo, né? Chegava na terapia, não, porque ele disse isso, tal. Depois de alguns meses, ela foi revendo o que foi dito e como foi dito. E depois de um tempo, um estalo. E se fosse isso? E aí ela falou que assim abriu um clarão, né? Como o palco, né, do teatro abre assim, e vários ingredientes ficaram claros para ela, né? Então eu faço uma avaliação de uma constelação no decorrer de uma década, uma constelação só. Quer dizer, ela não constelou mais, mas ela foi vendo uma série de coisas e o acompanhamento clínico que ela tinha, porque ela levou para o Peter uma doença, um quadro clínico. E esse quadro clínico, depois de 10 anos, dilui, né? Ah, Renê, a gente está falando de cura, a gente está falando de movimento. Aconteceu um movimento e ela validou esse movimento. E o que é mais interessante é isso. Ela não saiu da constelação tipo, ai, que lindo, gente, ai, fofo. Não. Ela saiu, mas quem que esse barbudo pensa que é? Folgado, não fala nem português, tal. Soltou os cachorros em cima do Peter, né? E, né, ela ia trazendo ele, ela ia trazendo esse afeto, e esse afeto foi mexendo certas coisas, né? Então, é muito interessante isso. O Hellinger aqui, ele deixa com ela o impacto da imagem. Não vou falar mais nada. Você também não vai falar mais nada. Segue com isso, né? Porque se a gente deixar muito fio aqui, né, a pessoa vai se justificar e o facilitador vai justificar o que ele disse, e aí a gente vem aqui para o ego, para a cabeça, vai interpretar tudo. Acabou a força, né? E é importante deixar o cliente com essas dúvidas, com talvez esse incômodo, esse desconforto. A constelação ela não é confortável, né? Primeiro, porque a gente fala de coisas que são delicadas, e segundo, a gente não tem solução, né? O facilitador não tem solução. Talvez o sistema do cliente ou o cliente tenham, e a gente facilita para que talvez chegamos nesse ponto, né? Alguém gostaria de fazer um comentário em relação à leitura feita pelo Celso, em relação às colocações do Eurico, minha?
A Cleusa acompanhou tudo, então a Cleusa vai poder, como se diz, dar sequência semana que vem, né? Ok. Então, vou encerrar o dia de hoje dessa maneira, né? Agradeço a vocês pela presença. Fazendo apenas um acerto, eu falei para vocês que o Congresso do IBCF era em outubro, eu errei, tá? É 13 e 14 de setembro, presencial em São Paulo. O Congresso da ABC Sistemas vai começar em 11 de novembro e vai ser online, né? Mas todas essas informações vocês vão ter aí nas mídias, né? A gente vai postar no grupo, tal, isso vai vir e todos vocês vão poder participar, seja presencialmente, seja online. Tá? Então, grato, Celso, eu passo a palavra aí para o Eurico e desejo bons estudos para a Cleusa semana que vem. Muito obrigado, Renê. Obrigado, Celso, pela leitura de hoje. E a gente fica assim combinados, então. Na próxima terça-feira, às 20h30, estaremos aqui com a Cleusa aqui para a gente compartilhar e crescer um pouquinho aí com os compartilhamentos, com as experiências da Cleusa. Muito obrigado, Renê. Obrigado a todos. E a gente se encontra na terça-feira novamente. Boa noite, Helena já obrigado. fez a foto? Tchau, gente. Então tá joia. Boa noite, pessoal. Grande Boa beijo para noite. Tchau. vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite.